então dar prosseguimento aos nossos estudos, né? E aí nós vamos conversar hoje, ou a gente pretende conversar hoje, sobre um filósofo chamado Sócrates, né? Ele é um dos três porquinhos da filosofia antiga, clássica, né? Nós temos Sócrates, Platão e Aristóteles. Então vamos começar com o mais antigo deles, que é o Sócrates, propriamente dito. Alguém já ouviu falar nesse moço chamado Sócrates? Algum, assim, em outra experiência da sua vida, já ouviu falar em Sócrates? Sim. Você lembra mais ou menos o que foi dito dele lá para você naquele momento, Bernardo? Não. Mas só sabe que existe o Sócrates. Eu também ouvi falar também, mas não sei explicar não. Minha prima que tava falando. Não entendi muito bem, não prestei atenção também. Como normalmente, assim, Veja bem, gente, uma das coisas que era própria dos filósofos sofistas é que eles eram... Qual que era a profissão deles? Vamos lembrar aqui e falar rapidinho para o professor aqui. Professores da natureza. Ou ensinadores da natureza, uma coisa assim. Você você fez a resposta certa para a pergunta errada, então, né? Ah, tá, não. Na verdade, porque quem eram os que investigavam a natureza eram os primeiros filósofos. Lembra lá do Tales, do Anaximandro, do Anaxímenes, né, do Pitágoras. O primeiro elemento que existe é o fogo em Pitágoras, né? A água em Tales, o ar em Anaximandro. Eram os filósofos da natureza, os primeiros. Aí os sofistas é o segundo grupo que a gente está chamando aqui. Professor, os sofistas eram os professores da oratória, Justamente. não sei o que lá. Aí eles ensinavam os jovens. Os jovens que tinham interesses, né? Que interesse esses jovens que eram alunos dos sofistas tinham? Principalmente. É claro que tinha outras coisas, mas principalmente... Vamos lembrar, gente? E saber falar bem? Falar bem para quê? Qual que era o interesse deles? Para convencer a comunidade. Esqueci. Argumentação? Para exercer a argumentação para convencer. Convencer o quem e de quê? Ai, professor, por exemplo, quando vamos comprar alguma coisa, né? A gente vai lá na loja. A pessoa ela tem que saber argumentar, ela tem que saber falar da coisa que ela quer vender para a pessoa ir lá comprar. Porque se ela não saber argumentar, a coisa não é comprada. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Agora, qual que é a coisa que esses jovens de Atenas queriam vender? Né? Qual que era a ideia que eles queriam passar? Qual que era o objetivo deles? Meninos e meninas, vamos lembrar aí, porque nós já estudamos isso, é recapitulação, claro, é claro que a gente vai falando de novo aqui, para ficar claro para a gente... O que o senhor falou, professor? Esses jovens, eles eram alunos, os jovens ricos de Atenas, né? Eram alunos dos sofistas. Por quê? Porque os sofistas eram professores de argumentação, de retórica, de falar bem, né? Para que a gente exerce a oratória? Para que a gente fala bem? A Eduardo acabou de falar, porque a gente quer vender alguma coisa, a gente quer convencer a outra pessoa de aceitar aquilo que a gente está oferecendo. Agora, e aí a minha pergunta inicial foi: qual era o objetivo desses jovens de Atenas, esses filhos dos ricos de Atenas, de serem alunos dos sofistas? O que eles queriam com isso? Eles queriam aprender a argumentação para quê? Para saber defender aquela comunidade a fazer as coisas que eles queriam, tipo, ou mesmo convencer a comunidade da ideia deles. Tipo, eu vou fazer isso aqui e todo mundo tem que estar convencido, porque eu vou dar uma palestra e eles vão convencer. Mas aí eles seriam o quê? Lá, professores? Eles seriam palestrantes? Eles seriam comerciantes? O que eles queriam ser? Eu acho que era para governar. Isso, agora chegou na palavra. Então eles queriam participar na política. Eles queriam convencer, apresentar as ideias deles, aí tudo que vocês falaram está totalmente certo. Só
estruturamos aqui, né? No sentido de que eles queriam ser os governantes. Lembrando que quem participava da política na Grécia Antiga lá, eram os homens, que fique claro, homens, então mulher está fora, ricos, livres, né? Nobres. Então era um grupinho muito pequeno. E aí, entre esses que eram os tais, né, os melhores lá da Grécia, então aqueles que melhor tinham oratória ali no convencimento, nos debates que aconteciam, eram aqueles que podiam assumir, né, ou que convenciam os outros que eles podiam assumir o governo. E aí os sofistas trabalhavam nisso aí, trabalhavam nesses ensinos, né? E aí nós temos uma série de ideias próprias dos sofistas, que o Sócrates, então, é a novidade. Vamos lembrar aqui, então, meninos? Pensa bem, nós temos os filósofos antigos, eram o quê? A Eduarda falou para a gente aí, quando respondeu lá, o que era a investigação dos filósofos antigos? Dos primeiros filósofos? Ensinadores da natureza? Então, eles pesquisavam, queriam entender a natureza, né? O surgimento do mundo, essa coisa toda. Aí vieram os sofistas e entenderam que tem algumas ideias e teorias, né? E essas ideias e teorias dizem respeito ao ser humano, ao indivíduo, certo? Uma delas, por exemplo, é o relativismo da verdade. Não há uma verdade absoluta, entendeu? Há verdades. E aí, conforme cada qual vai defendendo a sua verdade, e essa verdade pode se tornar oficial ou não, certo? Certo ou não certo, meninos? Certo. Outro ponto que os sofistas tinham, eles eram homens viajados, né? Então, eles conheciam muitas culturas, porque a Grécia era um império, né? Então, havia várias colônias gregas e eles passavam por elas aí e eles conheciam, né, muitas organizações políticas. Agora, aqui que é uma outra questão. Aquela explicação da mitologia grega, vocês lembram da mitologia? Lembra aquela história do amor? Lembra daquela aula que nós tivemos? De onde veio o amor? Sim. Filho da riqueza. Lembra de como eu contei aquela história? Lembro. Aquilo ali é mitologia, né? E aí, os filósofos sofistas, eles não aceitavam essas explicações, entendeu? Eles não enxergavam com bons olhos essas explicações mitológicas. Ou então, eles queriam outro tipo de explicação, algum outro tipo de explicação que fosse, de fato, mais inteligente, assim dizendo. Beleza? Aí o que acontece? Fizeram críticas contra a mitologia grega, contra aqueles escritos, aquelas falas sobre a mitologia grega. Ok? Então, deixa eu só lembrar aqui da mitologia grega, né? Teve uma situação que ele tinha que definir, né? O Sócrates mesmo, no oráculo de Delfos, né? Na cidade de Delfos tinha lá um templo e tinha um enigma. E esse enigma tinha que ser desvendado para que ele pudesse, então, salvar alguns jovens lá que estavam sendo comidos, literalmente, pela esfinge, um grande animal lá mitológico, né? E aí a pergunta para ele foi: qual que é o animal que de manhã Professora, tem eu fiz esse 4 negócio pés? aí em literatura. Então você já sabe a resposta, né? Sei, é o homem. Mas eu nem Peraí que eu vou perguntei. procurar. Peraí que eu vou procurar aqui para me falar certinho. Então, qual que é o animal que de manhã tem 4 pés, ao meio-dia tem 2 pés e ao anoitecer tem 3 pés? O homem. Explica. Será? O homem. Porque, Explica. peraí. C dele tem quantos pés mesmo? Que eu não tô 4. achando aqui, mas eu sei. C dele tem 4 porque ele tá engateando. Isso. Aí mais tarde ele tem 2 porque ele tá andando com as próprias pernas, normal, né? Uhum. Tipo, igual nós andando. E mais tarde, ao envelhecer, ele tem 3 pernas porque ele usa uma muleta. Uma muleta não, uma bengalinha bengala. Pra se suportar se ali, locomover. né? Isso. Entendeu? Então, ou seja, é uma história, e aí essa história de inteligência faz com que a pessoa
Aí, depois que ele desvendou essa ideia, o oráculo deu um conselho para ele. Deu 3 conselhos para ele. O primeiro, eu vou falar em grego. Gnoseutu. Gnoseutu, né? Gno vem de gnose, gnose é conhecimento. Então, conhece-te a ti mesmo. Se conheça, né? O segundo nada em demasia, nada demais, nada de excesso. E o terceiro nunca faça um compromisso que você não dá conta de cumprir. Isso quem disse para ele? Foram os deuses, disse para ele, né? E é uma ideia para todo mundo seguir. Pensa como seria interessante. Conhece você mesmo, saiba os seus limites, saiba as suas potencialidades, saiba quem é você. Evite as coisas exageradas. Nada demais é bom. Nem amor demais é bom, né? Tudo que é demais é problema. É excesso, vai gerar uma doença, vai gerar um vício, vai gerar um problema. É uma situação, né? E faça os seus compromissos que você vai dar conta de cumprir. Entendeu? Agora, o que tem de mitologia nisso, meninos? O que tem de mito nessa história? O que você percebeu aí de mitológico nessa história? Nós damos aulas aqui, gente, eu lembro direitinho o que eu falei para vocês algumas aulas atrás. Agora eu sei que você, depois dessa minha aula aqui, você vai ter 29 aulas até me encontrar de novo, né? Então eu sei que você pode se confundir. Mas nós falamos o que é o mito aqui uma vez, eu queria relembrar e para a gente seguir, né? Pois não? Isso pegou nós, hein? Mito é uma explicação. É bem que você falou, nós temos 29 aulas até encontrar vocês. E quando eu falei isso, foi há mais ou menos um mês e meio, 2 meses já. Então, já teve algumas aulas aí de lá para cá. Não, com certeza eu vou lembrar. Então, né? Eu não sei gente, nem que ontem, eu vou lembrar de uma coisa de um mês atrás. mas Não. quando a coisa impacta, eu tenho certeza que você vai lembrar, né? Quando causa um impacto. Né? Como eu contei a história do nascimento do amor aqui, com certeza causou em você alguma coisa, você lembrou, né? Da história do filho da riqueza e da pobreza, né? O amor, enquanto falta e excesso, aquela coisa ao mesmo tempo. Mas a questão da mitologia é uma linguagem, já começa aí, é uma linguagem, é uma forma de dizer alguma coisa, né? Só que é uma forma fantástica, não é fantasiosa. Fantasiosa é mentira, né? Mas é fantástica. E aí ele utiliza linguagens naturais e sobrenaturais. Qual que é a parte sobrenatural dessa história aqui que eu falei para vocês do Sócrates aqui, do enigma? Primeiro, uma esfinge comendo jovens. Um animal. Esfinge é um animal híbrido, né? Um animal misturado de muitas coisas e comendo jovens. Então essa história já não é uma história que dá para você comprovar. Não existe essa história fisicamente aí. Mas tem uma ideia por trás dessa questão, né? Depois o oráculo, que é o Deus que fala com Sócrates. Eu te estou dando conselhos. Cuide de si. Conhece-te a ti mesmo, nada em demasia e nunca ofereça garantias que você não possa cumprir. Entendeu? Qual que é o elemento mitológico aí? É o próprio Deus falando com Sócrates, né? E aí o Sócrates respondendo a questão e salvando os jovens ali de serem comidos pela esfinge. Está entendendo? O fato é que os sofistas não queriam mais ficar simplesmente repetindo essas histórias mitológicas. Eles queriam, então, alterar essa questão. Outra coisa dos sofistas, eles eram céticos ou agnósticos. Vamos saber a diferença dessas duas palavras aqui? Gnose significa... Eu falei agora em essa palavra, quem lembrou? Gnose significa conhecer. Certo? Nunca mais vai esquecer?
Gnose em grego, conhecer. A é negação. Então, Amanhã nós não lembramos mais nada. pois é, A é negação. Então, agnóstico significa não conhecer. Cético significa não acredito, duvido, entendeu? Então, o cético vai dizer: Deus não existe, ponto. O cético, quando diz isso, ele tem alguma dúvida? Pessoal, escuta a palavra. O cético vai dizer: Deus não existe. O ateu, né, que é o ceticista. Ele tem alguma dúvida se Deus existe ou não existe? Ele tem uma dúvida ou tem uma certeza? Para ele tem uma certeza, né? Ele tem uma certeza. Ele não tem dúvida. Simplesmente a palavra é: não existe e ponto. Beleza? Agora, o agnóstico, o que ele falaria? Faz a comparação do que eu acabei de dizer, do cético, ele diz: Deus não existe. E agora o agnóstico, o que ele diria nessa mesma frase? Ele não conhece? Ele diria: nós somos incapazes de conhecer a Deus. Isso é o agnóstico. O cético não existe e ponto. O agnóstico, nós somos incapazes de conhecer. Dá para perceber? Quem consegue me explicar a diferença entre esses dois? Os dois não acreditam em Deus, tá? O agnóstico não acredita em Deus e o cético também não. Só que o cético disse: Deus não existe e ponto. E o que o agnóstico disse? Deus pode até existir, mas eu sei que eu não sou capaz de conhecê-lo. Alguém consegue explicar essa diferença que eu acabei de dizer aqui, meninos? Conseguiu, eu sei que consegue. Alguém gostaria de dizer essa diferença que eu acabei de mostrar aqui? Professor, eu não estou entendendo, não. Então, porque são duas posições, Eduardo. Uma posição que aquele que não acredita e ponto, e aquele que não acredita na capacidade que você tem de conhecer. Entendeu? Professor, eu posso falar? Por favor. Pro que o senhor falou aí, ele tem certeza que Deus não existe. E pronto, cético, nada né? vai mudar para ele. O Isso. cético, isso. E eu acho que pro outro, ele pensa, tipo, que Deus possa até existir, mas não vai fazer nenhuma diferença para ele, existindo ou não. Justamente. Ou, em outras palavras, o Eduardo e seus colegas todos, ele diria o seguinte: eu não posso provar que ele não existe. Porque eu não sei provar que ele não existe. Mas eu não acredito. E aí, esclarecer um pouquinho mais ou ainda está confuso? Não, tá bom. Tá bom nada, né? Mas é só a questão mesmo da posição. O agnóstico, ele diz: eu não sei. Eu não sei se existe, não sei se não existe. Tá vendo? Então, se ele não sabe se existe, então ele não acredita. Eu não sei se existe, mas também não sei se não existe. Isso é o agnóstico. Entendeu? Ele só está falando que ele não sabe. Agora, o cético, ele não existe. Pá, ponto, acabou. Mas vamos vendo aqui. Os sofistas tinham essa postura crítica, certo? Eles eram pensadores céticos. Filosofia que duvidava das certezas cotidianas e duvidava também até da ciência. Certo? E aí, também essa postura agnóstica. Pessoas que não afirmam ou não conseguem provar a existência de Deus. Prega aos conhecimentos da ciência como uma forma de verdade. Então, os sofistas, eles tinham uma postura cética e tinham uma postura agnóstica. Entendeu? A cética, duvido e pronto. A agnóstica, eu não sei dizer se existe ou se não existe. Eu queria saber se está claro, se eu posso passar para frente, meninos, ou se eu precisar de uma outra forma de explicar isso aqui.
Me fala aí, por favor, gente. Pode passar para frente. Certo? Bernardo já disse aí. Todo mundo concorda com ele? Deu para entender, professor. Beleza. Então, olha só. O trabalho deles era a escola de retórica, a gente já falou sobre isso aqui, beleza? Agora vamos conversar sobre o Sócrates. O Sócrates que ele tinha problema com os sofistas, né? Veja bem. Uma coisa é o seguinte, Sócrates existiu ou não existiu? Nós não temos nenhum livro, nenhum texto, esse texto é de Sócrates. Então, pode muito bem que ele tenha existido, mas só que nós estamos falando de um cara aqui que existiu lá no século V a.C. Então, ou seja, tem 2.500 anos. Então, pode ser que Sócrates existiu de fato, mas pode ser que o Sócrates seja apenas um personagem que o Platão criou, certo? Porque o Platão tem pedaços de livro dele aí, antigo, que você pode encontrar. E aí o Platão falava de Sócrates. Pode ser muito bem que Sócrates foi apenas um personagem. Ele não tem existido mesmo. Pode ser, tá? Mas ninguém vai provar isso aqui. Ou o Sócrates foi, de fato, professor de Platão, porque Platão fala dele quanto professor, ou o Sócrates foi apenas um personagem de Platão. Eu vou colocar isso numa pergunta da prova, tá? Mas uma coisa é o seguinte, a filosofia do Sócrates mudou a forma de pensar sobre a sociedade, sobre o homem, sobre a ética, sobre a política. As ideias do Sócrates foram diferentes das ideias dos sofistas. Tanto que nós temos, então, uma filosofia pós-socrática, depois de Sócrates, e nós temos uma filosofia antes de Sócrates. Então, Sócrates foi o cara que deu uma novidade para a filosofia. Certo? Então, olha aqui, ó. Diferente dos filósofos pré-socráticos, que se preocupavam com questões cosmológicas, ordem do universo, o Sócrates queria saber como que o conhecimento poderia contribuir para que o ser humano se tornasse mais inteligente e mais feliz. Nós já sabemos essa resposta? Conhecer traz felicidade? Né? Aí o Sócrates vem com a pergunta, que é essa questão. Como que o conhecimento pode fazer do ser humano mais feliz? Né? Então, na treta, né? Na treta entre Sócrates e os sofistas, o Sócrates considerou que os sofistas não eram filósofos. Eles eram apenas professores de português. Lá é a palavra grego, né? Professores de retórica, professores de linguagem. Entendeu? E aí, claro, sempre um vai dizer que eu sou certo, o outro é errado, né? Então, os sofistas não eram filósofos, eu sou Sócrates, eu sou o filósofo. O que os sofistas fazem? Apenas dão aula de linguagem, de retórica. Certo? Mas eram, sim, filósofos, só a postura de Sócrates que faziam essa questão aí. Agora, veja bem, a diferença do Sócrates para os sofistas. O que o Sócrates fazia com as aulas? Dava aula de graça. Os sofistas eram professores, profissionais. Então, eles precisavam cobrar pelas aulas, porque então era o sustento deles. Por que o Sócrates não precisava de cobrar pelas aulas? Vamos aguardar alguém falar alguma coisa. Entenderam a pergunta? Aí no texto Professor, tá o que você falando, para Sócrates, um verdadeiro filósofo deveria ter o compromisso com a cidade. Por este motivo, não cobrava para ensinar filosofia. Pois é. Mas agora eu queria perguntar uma coisa mais prática. Por que ele podia não cobrar? Porque ele era rico? Porque ele era rico. Porque ele era nobre. Porque se ele não fosse rico, ele não podia ser só filósofo, entendeu? E os sofistas eram o quê? Profissionais, trabalhadores com a filosofia, dando aula, tinha que cobrar. Mas a crítica do Sócrates era nesse sentido aí. Beleza? Então, como foi lido aí, eu acho que foi a Lara, né? Isso, então, olha lá. Ele tinha o filósofo, ele sabe das coisas e ele precisa ensinar essas coisas. Isso na forma de compromisso para o bem de todos. E aonde ele fazia sua filosofia? Nas ruas de Atenas.
E ele estava o quê? Procurando a verdade. E qual que era a metodologia? Pela própria verdade. Entendeu? Então, qual que é o conhecimento verdadeiro? Aí ele estava pensando, Sócrates, né, pensava que ele estava contribuindo para que as pessoas, os cidadãos, produzissem esse conhecimento verdadeiro. E aonde vai sair o conhecimento verdadeiro? Leia para mim alguém. Da onde vai sair? Razão. De onde saía o conhecimento anterior que o povo de alguma forma aceitava? Começa com M e tem mais 3 letras. Mãe? Não sei. Do mito. Mito. Lembra? Oh. Ou também tinha os conhecimentos que vinham da tradição. Esses conhecimentos que vinham da tradição, ninguém podia questionar, simplesmente aceitar. Aí o Sócrates dizia, olha, vamos produzir o conhecimento aqui na razão. Esses conhecimentos que já chega pronto, como um mito, conhecimento que já chega pronto, como uma tradição, isso não é conhecimento verdadeiro, né? Então nós temos que ter um conhecimento verdadeiro que sai da sua razão, sai do pensamento. E esses pensamentos vão transformar para melhor a realidade da polis. Meninos, os governantes, quando escutaram Sócrates falar uma coisa dessas, eles acharam bom ou acharam ruim? O Sócrates disse para os meninos de Atenas. Pessoal, vocês estão me ouvindo, né? Sim. Beleza. O Sócrates dizia para os meninos de Atenas, você tem que produzir um conhecimento da sua própria cabeça, da sua própria razão. Não tem que ficar só aceitando essas informações, essas leis da tradição, e nem que ficar só aceitando essas ideias do mito. Tem que tirar o conhecimento da sua própria cabeça. Os governantes gostaram desses ensinamentos do Sócrates ou não? Eu Não. acho que Não. Qual que era a lei que mantinha o governante no poder? Não era a tradição? Não era a tradição? Não era a fé do povo? Sim ou não, meninos? Por favor. Sim. Claro, Sim. porque o que mantém o governo no governo é a tradição, para que sempre governe dessa forma. Aí o Sócrates vem e fala para os jovens, olha, vamos buscar um conhecimento na sua razão aí, ó, não aceita essa tradição e esse mito, não. O primeiro que ia sofrer perigos era o próprio governo. Entendeu? E aí, olha aqui, ele dizia que ouviu uma voz, o Sócrates, né? Ouviu uma voz divina na cabeça dele, que fazia com que ele, né, saísse procurando saber. Então ele não ficava tranquilo. Enquanto ele estava lá, vinha essa voz, Sócrates vai procurar a verdade. Sócrates vai investigar. Sócrates vai estudar. Entendeu? E aí nós temos a técnica que ele achou que ele estava fazendo, que chama maiêutica, do grego, certo? E maiêutica significa, olha essa palavra aqui, leia para mim alguém. Parir. Parir. O que é parir? Quem pare? Vaca. Vaca, mulher, cachorra, ou seja, qualquer um que é mãe, qualquer uma que é mãe, faz o ato de parir, de parir. E o Sócrates disse, eu sou um parteiro. A mãe dele era uma parteira, parteira de crianças. E ele disse, eu sou um parteiro. Parteiro de quê? Ideias? De ideias. E como é que ele fazia? Como é que ele fazia para fazer que as pessoas colocassem as suas ideias para fora? Para que as pessoas que estavam gestando as suas ideias aí
fizesse com que essas ideias fossem para o mundo. Como que ele fazia? Olha aqui. Ele achava que poderia conduzir seus interlocutores, as pessoas com quem ele conversava, ao conhecimento puro e verdadeiro. E aí, do mesmo jeitinho que as parteiras ajudam as mães a parir as crianças, né? Porque a criança nascer é algo natural, a parteira apenas ajuda, certo? Presta atenção. A parteira apenas ajuda a mãe a ganhar o neném, porque ganhar o neném é uma coisa natural ali, na hora de nascer. Aí o Sócrates disse do mesmo jeitinho. Todo ser humano já tem o conhecimento que já está na cabeça dele. Ou seja, não tem como você não produzir conhecimento. Mas o Sócrates achava que apenas precisava que você fosse conduzido até o conhecimento. Então, tá claro ou tá confuso, meninos? Tá claro. Tá Tá claro. claro para todo mundo? Tá Sim. bom. Agora Interessante. pensa bem. Olha, você sabe tudo, só que você não sabe que sabe. Tem sentido essa frase ou tá muito nublado ainda? Não, tem. Tem Eu sentido. entendi. Você sabe tudo, mas você não sabe que sabe. Aí é preciso o professor, é preciso um livro, é preciso alguém te ajudar a você encontrar o conhecimento que já está na sua cabeça, que já está em você. Esse que é o princípio socrático. Você sabe tudo. Quando você foi criado, quando chegou a razão em você, você já está com conhecimento total. Só que você precisa acessar esse conhecimento aí na sua cachola. E alguém pode te ajudar. Pode ser eu, pode ser o professor de qualquer coisa, né? E o Sócrates achava que ele fazia isso com os jovens de Atenas. Isso é, em grego, maiêutica. A arte de parir ideias. De ajudar as pessoas a parir as suas ideias. Professor, agora eu lembrei de uma coisa muito meio parecida. Uhum. É mais ou menos assim, o senhor falou assim que pode ser professor de qualquer coisa. Aí ontem eu tava no Instagram, eu tava passando, aí eu vi uma frase assim, minha alma é como matemática, uma resolução muito complicada. Ou uma resolução sem fim, é uma coisa assim. Uhum. Eu não entendi, Vitória. Acho que dá uma cortada aí, Eduarda. Eu não entendi direitinho o que você falou. Viu viu uma expressão matemática difícil? Que a alma dele é uma expressão matemática. Ah, tá. Algo muito difícil de ser resolvido e de ser entendido. Entendi. Isso mesmo. E aí você tem também a sua alma física, né? A sua alma biológica, a sua alma de tudo quanto é campo do conhecimento, né? Com certeza, né? É. No sentido de explorar, né? Meninos, eu coloquei no chat aqui o Forms, né? A frequência. Aqueles que por acaso não tiver chat, manda no meu privado aí um pontinho aí que eu mando para vocês. E nosso tempo já acabou, mais uma vez, né? Nós vamos então prosseguir. Não tem tarefa essa semana, só tem as antigas. Se você não fez, tem que fazer, né? E aí depois que eu juntar essas aulas todas aqui, desse conteúdo agora do Sócrates, sofistas, eu faço uma questão nova, uma pergunta nova lá. Tudo bem? Tudo. Então, bom dia, bom final de semana. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, professor. Tchau.